1 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 20, diz assim: porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Amém? Primeiramente, o que nós pensamos aqui quando ouvimos a palavra poder, dunamis, nós pensamos em milagres, ressurreição de mortos, curas, né? Mas Paulo está corrigindo a igreja de Coríntios e dizendo que quando for ter com eles, ou vai ter com amor, ou vai ter com mansidão, conforme o versículo 20. Com amor ou com exortação, né? Ou com vara, versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Então o que Paulo está falando é acerca da conduta. E quando nós olhamos o original desta palavra, que é dunamis, poder, virtude, fala acerca de força, habilidade moral, né? Vara de correção. Então nós sabemos, também abrange milagres, né? Nós sabemos que Paulo está dizendo que o reino de Deus, ele não se consiste em palavras, mas sim em poder. E quando eu vejo isso, eu até me preocupo um pouco com a igreja da atualidade, porque nós estamos vivendo uma época na igreja de um evangelho mais verbal, mais em palavras do que em atitudes. E isso é muito sério, isso preocupa muito, demais, porque a palavra de Deus, ela é muito rigorosa no que diz respeito à colocação de palavras, né? A colocação de palavras é algo muito sério dentro das Escrituras. Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem no teu coração, e nem se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aqui não está dizendo que você não deve adorar, não está dizendo que você não deve louvar, não deve engrandecer o nome de Deus, mas o que está dizendo aqui é acerca de votos. Há tanto que no versículo 4 diz: olha, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. A igreja de hoje, da atualidade, ela coloca tanta coisa diante de Deus. A igreja, nós estamos vivendo uma igreja que nem mesmo pensa quando está louvando a Deus. Uma igreja que nem mesmo pensa no que está falando. Olha, existe um louvor que me veio à mente, na minha cabeça, que ele é um louvor muito bonito. E quando a igreja está louvando, ela fala isso para Deus. E ela diz: renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo é o Senhor. Aí a igreja canta esse louvor, ela sai do culto, ela não renuncia o que é impuro, ela não santifica a sua vida, ela não renuncia a carne, ela não renuncia o mundo. Você está compreendendo? Você está entendendo? O evangelho de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Quando nós lemos Mateus 21, capítulo 21, versículo de número 28 ao 31, diz que Jesus contou uma parábola.
Ele diz que um homem tinha 2 filhos. Ele disse ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. O primeiro filho disse: eu vou, mas não foi. Ele disse ao segundo: vai trabalhar na minha vinha hoje. O segundo disse: não vou, mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta para os fariseus qual deles fez a vontade do Pai. Eles responderam: claro, o segundo. E aí então o Senhor diz que então meretrizes, publicanos, ou seja, vão adiante de vós no reino de Deus, simbolizando que a igreja iria primeiro, e não aquele povo escolhido que foi o povo de Israel. Aí nós vemos que na parábola, aquele que disse que ia não foi, e aquele que disse que não ia foi. Hoje você vê pessoas dizendo: olha, se precisar de mim, Senhor, pode contar comigo. Senhor, pode contar comigo, porque o Senhor precisar, eu estou aqui para servir. Se o Senhor me mandar, ó Deus, para ser um missionário, eu vou ser um missionário. Se o Senhor me mandar, se eu limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Se o Senhor me mandar, ó Deus, fazer missão fora do Brasil, eu vou. Se me mandar evangelizar, eu vou. Se o Senhor quiser, ó Deus, que eu cuido da escolinha, eu cuido. Senhor, pode contar comigo por que precisar, Senhor. Só que só são palavras. A pessoa não está à disposição de Deus. O evangelho de Deus não se consiste em palavras. Queridos, nós pregamos, nós falamos. Quantas vezes nós pregamos aqui? Nós pregamos sobre salvação, nós pregamos sobre santidade, nós pregamos sobre a importância de buscar o batismo com o Espírito Santo, nós pregamos sobre o que é o verdadeiro arrependimento, sobre renunciar o pecado, sobre ter compromisso com Deus, com os cultos, com o horário, sobre buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, sobre buscar tudo isso. Mas quando a pessoa sai daqui, ela não muda nada, não vai atrás do compromisso, não tem santidade, não tem vida de oração, não tem leitura de Bíblia. A salvação já foi concedida por Cristo, mas você tem que se colocar na condição de salvo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Aí eu fico pensando assim, Tiago 2, 15 e 16, fala que se um irmão tiver com necessidade do cotidiano, das coisas necessárias do dia a dia, e esse irmão for ter convosco, que você dizer para ele: olha, vai, se esquente, mas ele não tem roupa para se esquentar. Vai, sacia a tua fome, mas ele não tem comida para comer. Se você falar: vai, se esquente, e não der a ele as coisas que ele precisa, Tiago fala: de que proveito isso vai ter? Porque só foram palavras. Só foram palavras. O reino de Deus não se consiste em palavras. Nós precisamos de começar a arregaçar as mangas e começar agora a agir na prática, queridos. Porque nós vemos que Mateus 12, 36 ao 37 diz que de toda palavra frívola que o homem pronunciar, vai dar conta no dia do juízo. No grego original, argos. Sabe o que significa essa palavra argos? Palavras sem compromisso, palavras ao vento, vazia, sem labor, sem trabalho, sem arregaçar as mangas, apenas palavras. Mateus 15, 8, Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, Tiago 1, 22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta somente ouvir, não adianta somente falar, não adianta, é preciso arregaçar as mangas. Essa Bíblia que nós estamos segurando nas mãos, ela foi traduzida, sabe?
não foi só palavras. Um homem chamado João Ferreira de Almeida, ele traduziu, eu não tenho de lembrança, mas se não me engano foram 3 tentativas que ele teve. A primeira, jogaram todo o seu trabalho no lixo. Ele não conseguiu ver o seu trabalho de tradução completo. Ele morreu quando chegou no livro de Ezequiel, e um amigo dele chamado Jacob of the Acker terminou o trabalho da tradução, e depois essa tradução foi corrigida novamente, porque o português era muito erudito. Mas você já pensou que alguém fritou o cérebro, ficou ali fritando o cérebro, traduzindo para o nosso idioma a Bíblia, por amor às pessoas, por amor ao ser humano, por amor à palavra de Deus, morrer e nem ver a sua tradução sendo publicada? Alguém arregaçou as mangas para você poder tacar a Bíblia na mão, lendo no seu idioma. Então eu começo a pensar que a igreja da atualidade, ela está equivocada em muitas coisas. A igreja está muito equivocada, porque Mateus 11:12 diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Muita gente, sabe, a pessoa pensa, primeiro, é claro, eu sou salvo pela graça, totalmente pela graça. Eu não sou salvo por bondade minha. Eu não sou salvo, querido, porque eu dou uma cesta básica para alguém. Eu não sou salvo porque eu sou bom o suficiente para morar no céu. Eu sou salvo pela graça de Cristo, é o favor de Deus. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ora, eu sou salvo pela graça. Tito 3:5 diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem do Espírito Santo. Nós somos santificados, somos salvos somente pela graça. Mas Tiago 2:20 diz que fé sem obras é morta. Quanta gente pensa que pode viver um evangelho confortável? Eu quero dizer para você primeiro que um salvo tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo gera um fruto na pessoa. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23, vai falar do fruto do Espírito. Um dos atributos é o amor. O amor ali no original, o amor ágape, o maior amor que pode existir. Então um salvo, ele tem como evidência da sua salvação as boas obras. As boas obras é evidência na vida de uma pessoa salva. Ela não consegue ver alguém precisando de ajuda, passando necessidade. Ela não consegue ver a igreja precisando que alguém ajude e ela ficar parada. Sabe aquele evangelho confortável, aquele evangelho de ir para a igreja, passear no culto, ouvir a palavra e depois voltar para a sua casa, jogar a Bíblia lá na estante e tchau, senta na frente do sofá e fica comendo pipoquinha e fica lá assistindo o que você quer. Deu dia de ir pro culto e aí você vai, e aí você fala: não perco um culto, eu estou sempre na igreja. É lógico que você tem que ir, é lógico que você não deve quebrar, é lógico que você não deve trocar de ir pro culto para ir em lugar nenhum. Isso é um dos compromissos que você deve assumir, mas o evangelho não é só isso, querido. Por quê? Porque as obras, elas fazem parte na vida de uma pessoa salva. Por isso que Tiago diz: fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Filipenses 2:12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lucas 13:14 diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Tem que existir um temor. Nós não somos salvos pela nossa
boa obra, nós não somos. Existem pessoas que não são cristãs, que fazem boas obras e acham que são bons o suficiente para entrar na vida eterna, mas não são. Sem Cristo ninguém vai ser salvo. Para aqueles que pensam dessa forma, Isaías 64:6 diz que todas as nossas obras de justiça, todas, são como trapos de imundícia diante de Deus, de tão santo que é Deus. Provérbios 26 diz que a maioria dos homens proclamam a sua própria bondade, achando que são bons o suficiente para entrar no céu. Não, sem Jesus ninguém vai para lá. Sem Jesus ninguém é salvo. Ele pagou um alto preço porque a humanidade não é boa o suficiente, não tem bondade, não é sem mácula, não tem como ter salvação sem Jesus, é impossível. Mas sem obras, a pessoa com certeza não é a pessoa salva, porque as obras boas, elas estão no coração de alguém que tem o Espírito Santo. As boas obras, ela faz parte da palavra de Deus, o amor ao próximo, né? Se alguém dizer que ama a Deus, não ama o seu próximo, como pode dizer que ama a Deus? João diz, olha, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Então as boas obras fazem parte, é uma evidência. Mateus 25, 31, 46 diz que quando o Filho do Homem vier com poder e grande glória, ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta ali o bode das ovelhas. Vai fazer dessa forma. Agora eu vou ler do versículo 34 na Bíblia, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança, né, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora repare, querido, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando a fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, olha, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: repare, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, eram pessoas que conheciam o Senhor, porque aqui está dizendo: porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão e não visitastes. Então também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizesses, a mim não fizesses. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Repare que de forma alguma você vê a pessoa: olha, nós estávamos na idolatria, mas nos arrependemos. Nada disso. Nos dá a entender que essas pessoas eram falsos cristãos, viviam um evangelho confortável para si próprio, sem esforço, sem suar camisa, sem fazer alguma coisa para o seu próximo, sem ajudar o seu próximo, sem ajudar no evangelismo, sem ajudar nas atividades da igreja, na manutenção da igreja. Nada de evangelismo, obra nenhuma, somente aquele cristianismo confortável. Por isso que as obras fazem parte da vida de uma pessoa cristã. E a maior prova é Mateus 25, 31, 46. E Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Hebreus 10, 24 diz: consideremos uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tito 3,5: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Como as boas obras estão na vida de um cristão? Veja, a Bíblia mostra. Aí nós vemos que muita gente está sendo enganado, porque acha que o reino de Deus é apenas palavras. Quantas pessoas vai até a frente e fala a palavra: Senhor, eu confesso como o meu único Senhor e Salvador. Aí o ministro da palavra diz: olha, o nome dele foi escrito no livro da vida agora, e acabou. Será que isso de fato é tudo? Eu digo a você que isso é um início. Alguém que quis ir lá e falar, é apenas o início. A parte mais difícil vem no seu dia a dia, porque confessar Jesus não é repetir uma oração e você acreditar que vai morar no céu. Confessar Jesus é no seu dia a dia. Confessar Jesus é no meio da tua família, é no meio da sociedade, é dentro da tua empresa, é dentro da tua escola, é a maneira de você falar, é a forma de você se vestir. Confessar Jesus é muito mais do que uma oração que se faz. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a pensar quanta gente está equivocada acerca do Evangelho. Até mesmo no chamado Deus vai cobrar. Se você pegar Mateus 25, do versículo de número 14 ao 30, fala da parábola dos talentos, que aqui o homem deu talentos. Um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, e diz que deu a cada um conforme a tua capacidade. Versículo 15: ausentou-se para distante, e depois, quando voltou, o que tinha acontecido? Aquele que ganhou 5 talentos, ele conseguiu ganhar mais 5 talentos. No versículo 16 diz que, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, com ele ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que ganhou 2, ganhou mais 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Quando veio o acerto de contas, versículo 19, muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou as contas com ele. Ora, aquele que tinha 5, eu vou contar, não estou lendo aqui. Aquele que tinha 5, tinha ganhado mais 5, falou: Senhor, olha, o senhor me deu 5, mas estou te devolvendo 10. Ó servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O que ganhou 2, Senhor, o senhor me destes 2, mas eu ganhei mais 2. Aqui está o que é teu, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aí quando chega naquele que ganhou 1 talento, ele diz assim, no versículo 24: mas chegando também o que recebeu 1 talento, diz: Senhor, eu conheci que tu és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Atemorizado escondi na terra o que é o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu o seu senhor, disse: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. E lançai, pois, repare, o servo inútil nas trevas exteriores, ele haverá pranto e ranger de dentes. Até os talentos vai ser cobrado no dia do juízo. O que tem de gente equivocada, vivendo o evangelho fácil, confortável, não faz nada para ninguém. Olha, o reino de Deus não se consiste em palavras. Olha, a pessoa vai no monte e ora, a pessoa jejuma, a pessoa não fala no culto, a pessoa ora todo dia, mas não move uma palha para ajudar ninguém. Como pode existir o amor de Deus dentro de uma pessoa cristã assim? O reino de Deus não se consiste em palavras. Está chegando o tempo da igreja começar a arregaçar as mangas
para trabalhar para Deus. Porque Mateus 6,10, na oração que o Senhor nos ensinou, diz: Pai, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Você ora dessa forma: seja feita a tua vontade, Senhor. O que é que vai fazer a vontade de Deus? O ímpio não vai fazer, é você que vai fazer. Bom, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, não dirá o ímpio. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? É que quem vai fazer a vontade de Deus, quem vai pregar o evangelho, quem é? É a igreja que tem que fazer isso. Agora, quando Deus ordena, até uma mula fala, não dirá o ímpio. Mas dá para entender o que eu estou dizendo aqui. A igreja está muito sossegada. Eu acredito que nós devemos orar: Senhor, seja feita a tua vontade, pode contar comigo. Pode contar comigo. Porque talvez a pessoa pense: seja feita a tua vontade, já pensa só no obreiro que vai trabalhar, só em alguém que vai fazer. Agora, seja feita a tua vontade e fale: pode contar comigo, Senhor. Porque Ezequiel 22:30, Deus falou que naquele tempo ele olhou e não viu uma pessoa, não tinha um que pudesse se colocar na brecha, para que Deus não derramasse a sua indignação naquela terra. E Deus não achou um homem sequer que colocasse na brecha, sabe? É tempo de começar a interceder. Chega de evangelho fácil, confortável. É tempo de você dobrar teu joelho e começar a interceder. Ore pelos seus pastores, ore pela igreja. Nós queremos um culto abençoado. Nós queremos que a palavra venha a ser uma bênção. Nós queremos que a igreja melhore. Nós queremos que o estudo melhore. Nós queremos que a nossa casa venha a ser uma casa de bênção. Que os nossos filhos venham a ser morada do Espírito Santo. Mas muitas vezes não move uma palha para isso. Escute bem. Você pega teu filho ou tua filha e coloca na faculdade. Aí você começa a insistir: olha, você vai pegar firme. Você vai pegar firme, eu quero ver você. Aí tem trabalho para fazer da faculdade. Chega os amigos para chamar para sair para algum lugar. Você fala: não, primeiro você vai fazer o trabalho. Você tem faculdade, eu estou pagando. Você vai se formar em medicina, rapaz. Você vai se formar em medicina. E você começa a insistir. E você manda ele fazer o trabalho. E você insiste, manda para a faculdade. Ele quer faltar, você não deixa. Ah, mãe, teu aniversário. Não, senhor, você vai estudar. Você vai se formar na faculdade. Quando ele termina, o que ele se forma? Doutor, médico. Está operando pessoas, salvando vidas através da medicina, né? Agora, no evangelho, agora nas coisas de Deus, eu acho que tem pai que acha que Deus é irresponsável, que acha que Deus é confusão. Você vai ter que fazer a mesma coisa, papai. Você vai ter que fazer a mesma coisa, mamãezinha. Vai ter que pegar e falar: ó, filho, você vai ler a Bíblia. Você vai ler: mãe, eu quero jogar bola. Primeiro, você lê o evangelho hoje, você vai ler a Bíblia inteira, meu filho. E quando você terminar de ler a Bíblia inteira, você vai ler ela de novo. Eu quero ver você conhecendo as Escrituras. Ah, mãe, hoje eu não vou no culto. Você vai para o culto, sim. Você vai para o estudo bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Provérbios. Se você insistir, você vai ver um filho cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Olha, Joel 2:28 diz que nossos filhos e filhas profetizarão, né? Como isso vai acontecer se nós não arregaçarmos as mangas e sairmos somente da palavra? Só palavras não é o suficiente. Quer a sua casa cheia da glória de Deus? Está orando pelo teu marido? Está orando pelo teu casamento? Está orando pelos teus filhos? Está orando pela igreja? Está orando pelos pastores? Está orando pelaquela família necessitada? Está orando pelo aquele jovem que está se perdendo? Está orando pelos missionários que estão fazendo a obra? Está orando para que a ministração no culto venha a ser uma bênção? Para que Deus venha estar derramando na ministração? Para que o Espírito Santo abra o coração das pessoas?
O evangelho não se consiste, o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Quando nós olhamos Atos 12, versículo 5, diz que Pedro estava preso, Tiago tinha sido decapitado à espada. O versículo 5 diz que a igreja orava de contínuo a Pedro. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo que libertou Pedro da prisão. Pedro estava lá no cárcere, sendo vigiado por 2 soldados. Havia 4 quaternos de soldados. Olha, havia ali 16 soldados cuidando de Pedro, mais 2 que estavam vigiando Pedro dentro da prisão. O anjo entrou, passou por toda a segurança, chacoalhou Pedro, põe capa, põe sandália. Vambora, Pedro, vambora. Quando Pedro bateu na casa de Maria, Rude foi abrir a porta e viu que era ele, nem acreditou. Foi falar para os irmãos, os irmãos falavam, ela está fora de si. Como que nós vamos receber a nossa vitória se nós não fizermos dessa forma? Se nós continuarmos a viver um evangelho só de palavras, e não começarmos a arregaçar as mangas para trabalhar. Êxodo 17, versículo 10 ao 13, diz que quando Moisés levantava as mãos, Josué lutava contra Amaleque e vencia. Quando as mãos de Moisés eram abaixadas, Amaleque prevalecia contra Josué e seu exército. Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia com o seu exército sobre Amaleque. Então Arão ficou segurando as mãos de Moisés. Eles colocaram uma pedra, Moisés sentou e seguraram os braços de Moisés. Enquanto as mãos de Moisés ficou levantada, Josué venceu a guerra contra os Amaleques, venceu a batalha. Por quê? Porque oração se divide em 2 palavras, queridos: orar, ação, agir. Orar, falar, ação, agir. Elas estão juntas, interligadas uma com a outra. Se você só orar e não agir, a vitória não vem. Se você só agir e não orar, não vai dar certo. Então você ora e age. Enquanto Moisés orava, Josué lutava. A vitória foi certa. Tem crente que só ora, mas não faz nada. E tem crente que quer fazer, mas não ora. Mateus 22, versículo 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O conhecimento, oração, tudo isso deve estar junto. É claro que lá estava falando com os saduceus, eles estavam equivocados, não acreditavam em ressurreição, mas eu estou buscando esse versículo para lembrar que conhecimento, oração, ação, tudo faz parte para que você venha receber a sua vitória. Aí nós vemos Isaías capítulo de número 6. Isaías tem uma visão fenomenal. No versículo 5 ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O versículo 8 diz que um anjo de Deus veio com um aparelho chamado tenaz, com a brasa tirada do altar de Deus, e tocou a boca de Isaías. E quando toca a boca de Isaías, diz: olha, sua iniquidade foi tirada. Aí no versículo 8, Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Versículo 8, tá? Isaías diz imediatamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você é tocado por Deus, quando Deus toca na sua vida, Ele tira até a tua dificuldade, que você pensar: mas eu não consigo pregar, eu não consigo, eu não consigo memorizar. Olha, primeiro você vai clamar para Deus, vai pedir, porque se Deus Ele quer usar a tua vida, e Ele vai usar essa parte que está com dificuldade na tua vida, Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai tocar, Ele vai curar, Ele vai te preparar, Ele vai te ensinar as Escrituras. Tudo isso você vai buscar, você vai no estudo bíblico, Deus vai abrir teu entendimento, tudo isso vai acontecer. Ele vai te dar habilidade, eloquência, tudo isso para a glória de Deus. Mas quando nós somos tocados por Deus, nós falamos: Senhor, envia-me a mim. Agora muita gente diz: olha, eu fui tocado por Deus, olha, me converti de verdade. Aí Deus fala:
Estou precisando de você. Falar, Senhor, eu tenho uma coisa para fazer agora. Eu tenho um compromisso para mais tarde, não vai dar para mim. Olha, se eu pudesse eu ia. Nunca vai. Não participa de nada. A igreja precisa, mas não pode contar com aquele que diz que foi tocado por Deus, né? Isaías foi tocado. Quando o Senhor falou, quem enviarei? Ele falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, decalabassubiam decai. Nós precisamos de entender que o evangelho não se consiste só em palavras. Josué capítulo 1, versículo 2, foi falado para Josué que aonde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. Josué tinha a promessa de Deus. Sabe o que foi falado para Josué? Olha, Deus falou, você com você, assim como fui com Moisés, ninguém vai poder subsistir diante de você. Mas foi falado para ele, olha, aonde você pisar a planta dos teus pés. Josué estava daquém do Jordão. Ele tinha que atravessar o Jordão e entrar dentro da terra prometida. Ia ser espada com espada, ia ser flecha voando, lança sendo lançada, ia ter combate, conflito de combate corporal. Parecia que era algo que o homem estava fazendo, mas por trás de tudo isso estava a poderosa mão de Deus para dar vitória. Então você também, aonde você pisar a planta dos teus pés. Olha, a promessa na vida deles era a terra prometida. Josué teve que entrar lá dentro e pelejar, lutar, espada com espada, olha, para poder tirar o inimigo. Eu não sei qual é a área que você tem recebido como promessa de Deus, mas se você não também se levantar e sair só das palavras, como vai se cumprir na sua vida? Se você vai ser usado para pregar, comece a ler a Bíblia, comece a estudar a palavra de Deus. E mesmo que você não vai ser usado para pregar, estuda a Bíblia, por favor, tá? Agora, como que a pessoa pode pregar um dia sendo que ela nem lê a Bíblia? Como que a pessoa pode tocar um dia na igreja sendo que ela também não vai procurar uma escola para aprender a tocar o instrumento? Não vai procurar uma escola de canto para poder cantar, né? Se tiver alguma dificuldade, para melhorar. É para a glória de Deus, querido. Deus merece o nosso melhor. Por que não? Mas tudo isso debaixo de oração e ação, porque senão você vai ter a voz mais linda do mundo, mas sem nenhum tipo de poder. Não vai ter poder, o povo não vai sentir nada. Agora, se você orar e agir, quando você abrir a sua boca, então vai ter poder de Deus. As pessoas vão chorar. Deus vai trabalhar através do louvor que vai sair da tua boca. Se você se santificar, andar nos caminhos de Deus. Agora nós olhamos e vemos que muita gente está equivocada, está esperando, de certa forma, que as coisas venham acontecer dessa forma. Quando eu olho essa palavra, essa mensagem, eu penso, quanta gente fala que Deus vai abrir uma porta de emprego, mas nem procura emprego, não manda currículo, não procura se especializar, melhorar, fazer um cursinho. Quanta gente diz que quer ser liberto, eu estou procurando libertação, mas não faz uma limpa na casa, não joga fora as coisas que não prestam, está cheio de coisa mundana na sua casa, e você não joga aquilo fora. Daqui a pouco você cai naquilo, porque aquilo é um laço para você. Quer ser liberto, continua usando roupa sensual, bebida, filmes, CD, fotos, revistas e outras porcarias mais. Não toma atitude, não faz a limpeza. Como que vai ser liberto? O reino de Deus não se consiste em palavras, e sim em atitudes. Como foi que Jesus nos salvou? Filipenses 2, versículo 6, 7 adiante, diz que ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, não subiu ao coração, ele se fez em forma de servo. Ele, sendo em forma de Deus, ele se colocou em forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão em cima nos céus, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Onde houver um lugar, todos os joelhos vão se dobrar diante de Cristo, para a glória de Deus. Você entende?
em cima nos céus, na terra e embaixo da terra. Toda língua, todo joelho vai se dobrar, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por quê? Porque Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O que foi que Ele fez? Ele desceu do seu trono glorioso, e Ele viveu entre nós, e Ele viveu, Ele sofreu as mesmas tentações que nós, Ele pisou nesta terra, Ele passou pelo mesmo sofrimento, Ele sentiu o calor do dia, olha, tudo isso Ele passou, as dores da crucificação, a agonia, ali no Getsemane, tudo isso por amor, atitude. A igreja está precisando de tomar atitude, de começar a se levantar. Olha, Deus não se comove nem com choro, sabia? Nem com choro. Em Gênesis 21, 14 ao 19, quando a serva de Sara, ela foi mandada embora junto com Ismael, Abraão colocou um odre de água lá e deu pão e um odre de água para ela. E quando acabou a água, ela levou o menino à distância de um tiro de arco, debaixo de uma árvore, e ela ficou de longe, porque ela falou, não quero ver morrer o menino. Ela levantou a voz e chorou. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Ismael, tá? Então, enquanto ela chorava, Ismael havia aprendido a orar com seu pai Abraão. Nem mesmo choro sem oração não adianta. Não adianta. Porque o Evangelho de Deus não se consiste em palavra, nem ficar chorando. Tá? Você pode até chorar, mas você deve agir. E Moisés também, em Êxodo 14, 15 ao 16, estava lá Faraó vindo com todos aqueles 600 carros de guerra. Deus falou para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, estende o teu cajado sobre a água, divide ela em duas partes, manda o povo marchar. É tempo de agir, Moisés. Deus está falando para você que está ouvindo essa mensagem, é tempo de agir. Não adianta só ficar orando, evangelho confortável, não vai acontecer, o tempo vai passar, corre-se o risco de um povo muito grande se perder, sabe por quê? Porque o povo está vivendo um evangelho confortável, uma geração inteira, igreja inteira não, uma geração toda acabar se perdendo, porque os ministros da palavra têm pregado um evangelho confortável. Ouve-se a palavra, que palavra boa, que bênção. Chega-se em casa, joga a Bíblia em qualquer lugar ali, em cima do armário, em cima da estante, acabou, senta no sofá, filme, pega o notebook, pega o computador, celular, tablet, smartphone, iPhone, seja o que vier, e só internet, acabou. Hoje é dia de culto, aí vai pro culto, saiu do culto, acabou, não faz nada. Naquele dia, isso vai contar muito. Para mim finalizar essa palavra, em Josué capítulo 7, versículos 6 ao 12, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. E os anciões de Israel se deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué, Senhor Jeová, porque com efeito fizesses passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer, tomara que nos contentávamos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante do seu inimigo. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que se fará do teu grande nome? Então disse o Senhor, Josué, levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Deus fala, Josué, por que você está aí, Josué? Por que você está prostrado desse jeito? Você não reparou que Israel pecou? Você pode ficar aí, Josué, o resto da sua vida. Eu estou falando o que poderia acontecer, Deus não falou isso, Mas você pode ficar aí, Josué, até a noite, pode varar a noite aí, pode ficar 3 dias, enquanto você não tirar a maldição do meio do teu exército, você não vai vencer mais. Tempo de orar, tempo de agir. Agora é tempo de agir. Olha o versículo 11, Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema
também furtaram, também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir diante dos seus inimigos, e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Você entende? É tempo de agir, é tempo de fazer uma limpa dentro de casa, é tempo de regaçar as mangas. Tem promessa de Deus? Eu também tenho. Tem promessa de Deus? Josué também tinha. Mas só viver, só falando, ora, não adianta nada. É preciso regaçar as mangas, é preciso trabalhar, suar a camisa, é preciso se levantar em prol do reino de Deus. É preciso você perder muitas vezes de ir num lugar que você gosta. É preciso você perder muitas vezes de comprar aquilo que você queria. Tudo isso só para lutar pelo reino de Deus. Porque tudo que nós conseguimos, alguém um dia lutou para que nós pudéssemos ter. Agora nós não podemos viver um evangelho confortável, tranquilo, sossegado, sem fazer nada. Se temos o Espírito de Deus, nós temos o fruto do Espírito em nós. E se nós temos o fruto do Espírito em nós, então nós fazemos boas obras. Sabe por quê? Porque nós amamos o nosso próximo. E se nós amamos, nós lutamos em prol do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, fica essa palavra. Que Deus abençoe muito a tua vida, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado